eu quero sua atenção máxima agora aqui na tela do Balanço. Para tudo que você está fazendo e olha o que aconteceu na zona norte de Manaus. Me dá imagens aqui no telão da audiência do seu Pedro Paulo. Esse homem aqui, ó. Acabou de fechar a garagem de casa, já estacionou o carro. Você vê que ele visivelmente não está bem, está cambaleando bastante, tem dificuldades até mesmo para se segurar no portão, mas olha o que vai acontecer. Ele caminha por alguns metros na frente da própria casa, tá, gente? E de repente, ó, ele cai no meio da rua. Sabe o que aconteceu com o seu Pedro Paulo? Minutos antes dessa imagem, ele foi agredido violentamente por um policial militar. A confusão aconteceu em um bar que fica na mesma rua onde o seu Pedro Paulo mora. Para você que está ligadinho agora aqui no 15.1, me acompanhando no Balanço Geral Manaus, o seu Pedro Paulo é um idoso. Ele tem 64 anos e já te adianto, morreu depois dessas agressões. O que aconteceu para contextualizar a história? O seu Pedro Paulo era muito querido na vizinhança, não fazia mal para ninguém, era muito conhecido, pai de vários filhos que agora estão revoltados e desesperados porque o pai foi morto de forma brutal e extremamente covarde por um vizinho, que seria esse policial militar, que conhecia o seu Pedro, conhecia a família dele e sabia muito bem que ele não fazia mal a ninguém. Os dois tiveram uma discussão nesse bar. As testemunhas, outros moradores da região, não souberam dar detalhes sobre o que teria motivado essa discussão. Mas o seu Pedro Paulo foi agredido com socos e chutes na região da cabeça. Quem tentou amenizar a situação foi o dono do bar, que falou: não, seu Pedro, vá para casa, já deu seu horário, teve confusão aqui, é melhor para o senhor. E ele foi, mas infelizmente desmaiou na rua, foi levado para um hospital e liberado. Olha o detalhe na história, foi liberado do hospital, mas na manhã seguinte acabou sendo encontrado morto dentro da própria casa, pelos familiares. Você imagina a dor dessa família, a revolta desses filhos que agora querem justiça pelo que aconteceu. A gente tem uma reportagem, coloca na tela do Balanço, que eu quero ver. Pedro Augusto Rodrigo Martins, de 64 anos, morreu após ser agredido com diversos socos na madrugada de sábado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, o principal suspeito é o policial militar Emerson Trindade. Tudo teria começado por volta da 00:30, exatamente nesse bar que fica na mesma rua onde o idoso morava. De acordo com as informações, os dois começaram uma discussão, não se sabe exato a motivação, por qual motivo a briga teria começado. O policial militar acaba desferindo diversos socos, principalmente na região da cabeça desse idoso. O dono do bar acaba colocando, portanto, seu Pedro Augusto no carro. Ele ainda sai aqui do local dirigindo em direção à casa dele, que fica mais ali em cima. Nessas imagens é possível ver o momento que seu Pedro Augusto chega na casa, entra com o carro na garagem e sai caminhando na rua, mas acaba caindo, tenta levantar, anda confuso e acaba caindo na rua. Um vizinho que chegava do trabalho foi quem acudiu o idoso. Após o idoso ser encontrado caído aqui na rua, a família levou ele ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste aqui da capital amazonense. Chegando lá, ele recebeu os primeiros atendimentos e logo em seguida foi liberado. Infelizmente, na manhã deste sábado, a esposa dele já o encontrou sem vida. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, veio até aqui a casa dele, mas atestou, portanto, a morte do idoso. Os procedimentos cabíveis foram adotados, a perícia técnico-científica esteve na casa juntamente com os investigadores da Polícia Civil, que já começou o trabalho de investigação. O corpo do seu Pedro Augusto foi removido pelo Instituto Médico Legal. Na Rua 57, os moradores receberam a notícia com profunda tristeza, já que o idoso era bastante querido pelos vizinhos. Era um vizinho muito bom, muito tranquilo. Ele ajudava bastante aqui, a vizinha aqui do lado. Ela até falou pra gente que no começo agora do ano ele deu 2 cestas básicas para ela, que ele trabalhava no estado, eu creio, não sei muito bem. Mas ele sempre ajudou aqui todo mundo, ele era muito brincalhão. A vizinha ainda relatou que foi o filho quem encontrou o idoso jogado e desacordado na rua. Eu cheguei do trabalho, ele estava ali no bar.
Aí eu fui lá para ir para comprar ração e ele tava lá e ele já tava assim meio já alcoolizado, né? Aí ele ainda chamou a gente, bora tomar uma aqui. Aí eu falei, não, seu Pedrão, eu já vou. Aí foi que meu filho chegou do trabalho e viu ele aí na calçada. Aí ele chegou, mãe, o Pedrão tá jogado ali na rua. O fulano lá bateu nele, aí foi que eles saíram na rua e foram atrás do cara. Os familiares ficaram revoltados com a suspeita do policial militar ser o autor do crime. O suspeito, Emerson Trindade, é vizinho da vítima. Na casa que ele mora, estava tudo em silêncio. A filha de seu Pedro Augusto parecia não acreditar na morte do pai e, ainda muito emocionada, falou com a nossa equipe. Na ambulância, quando estava indo, ele acordou e disse que tinham chutado a cabeça dele, tinham chutado o corpo dele. E a gente falou tudo isso para o médico e não fizeram nenhum raio-x, tomografia, nada para saber se tinha quebrado alguma coisa por dentro. Não fizeram nada. E depois uma técnica veio tentar verificar a pressão dele, tentou várias vezes, não conseguia. Como ela não conseguiu verificar a pressão, ela disse que ia tirar o aparelho, porque o bêbado ia quebrar o aparelho. E eu disse para ela respeitar, que o nome dele era Pedro Augusto, que ele tinha nome, que ele não era bêbado. Não fizeram nenhum exame a mais. E aí não estavam dando atenção, porque diziam que ele estava bêbado. Mas bêbado também morre, também sente dor. A família, a partir de agora, vai lutar por justiça para que a morte do seu Pedro Augusto Martins não fique impune. Que a justiça seja feita, que deem audiência também, deem mídia também para esse caso, assim como deram para o caso de um cantor da região, também dê audiência para o meu pai. Meu pai não era vagabundo, não. Meu pai não era vagabundo, ele era funcionário público federal, não é bicho, não. Ele tem família. E é totalmente compreensível a revolta dos familiares do seu Pedro. Independente, olha, se ele estava bêbado ou não, não cabe a enfermeiro, a médico nenhum julgar isso. Todo mundo tem direito a receber atendimento médico. E sobre isso, inclusive, que a filha do idoso falou, o Hospital Platão Araújo informou o seguinte, deu a versão também da unidade de saúde. O paciente deu entrada com vômito e mal-estar, tá? Isso aí é a nota do Hospital de Pronto-Socorro Platão Araújo. Ele foi avaliado, mas não realizou os exames solicitados e não compareceu à reavaliação, recebendo alta por evasão, que é quando o paciente não vai fazer os exames e vai embora, depois do primeiro atendimento com o médico. A Polícia Militar do Amazonas instaurou um procedimento para apurar o caso e também a conduta desse policial militar, que vai ser afastado das suas funções até o fim das investigações. Ele agora está sendo procurado. O que eu quero chamar a atenção nessa história, gente? Seu Pedro Paulo era um idoso de 64 anos, como disse a filha. Não era nenhum vagabundo, tinha família e estava na rua de casa. Muita gente deve estar falando, se tivesse em casa isso não teria acontecido. Ninguém é prisioneiro, todo mundo tem direito a se divertir, ainda mais um idoso. E ele estava na rua da casa dele. Já escolheu esse bar porque provavelmente sabia que ia sair de lá um pouco mais alto, não queria ter muito trabalho para chegar até em casa. E foi exatamente o que ele fez. Só que nesse bar, ele infelizmente cruzou o caminho desse policial militar que vai saber o porquê agrediu esse idoso dessa forma. E antes que venha muita gente aqui me julgar, me apedrejar, o idoso fez alguma coisa para merecer isso. Gente, é um senhor de 64 anos. Independente do que ele tenha feito, um homem, um jovem de 30, 40 anos, tem que ter noção de que ele não pode agredir um idoso dessa forma. O idoso é extremamente frágil, tão frágil que depois das agressões, ele ainda chegou até em casa, mas não conseguiu nem entrar, cambaleou, caiu ali no meio da rua. Um vizinho que estava chegando do trabalho foi quem teve que ajudar o seu Pedro. A família, nem sabia, ficou sabendo já quando o vizinho bateu na porta e chegou com o seu Pedro todo machucado. Agora, imagina a dor dos filhos do seu Pedro. Se coloca rapidinho no lugar desses filhos, que acabaram de perder o pai de uma forma extremamente violenta e covarde. E detalhe, morreu nas mãos de um vizinho. A família conhece muito bem quem é o assassino, quem é esse agressor. Porque ele deu vários socos, vários chutes na região da cabeça. E o seu Pedro Paulo, infelizmente, cansado já de tantas batalhas durante a vida, 64 anos, infelizmente não resistiu. Será que é mais um caso de agressão que vai ficar impune? Porque um policial militar não pode, eu digo e repito, não pode
ter esse tipo de conduta. A gente vai seguir acompanhando essa história e qualquer atualização você vai saber primeiro aqui.